Eu sou Diana Guerra, de Teresina, no Piauí, professora, advogada e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Hoje nós estamos diante de um profissional que tem aí uma carreira belíssima e é daquelas pessoas que a gente, ao conversar, ao conhecer, já começa a admirar. Daniel Faria, gratidão, muito obrigado, viu? Dr. Kendi, o prazer é todo meu, né? Uma honra aqui estar com o senhor, que tem uma história tão bonita, né? Aqui, Obrigado. Com várias realizações. Tá certo. Os agradecimentos, então, a Lucy Lima, né, que nos apresentou. Sim, né? grande amiga, né? Uma mulher brilhante, né? Uma baita produtora cultural. Sem dúvida. Daniel, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, tá? Vamos falar um pouquinho da sua trajetória profissional. Sim. E a grande dúvida é assim, o que te dá tanta motivação para você estudar tanto? Dr. Kendi, eu nasci no distrito do Jardim São Luís, periferia de São Paulo, Zona Sul. Eu conheço lá, trabalhei centro empresarial 12 anos. Perfeito. Ali atrás daquele morro ali que se vê na frente do centro empresarial. Um lugar com um pouquinho mais de 300 mil pessoas, é marcada por muita vulnerabilidade social. Década de 90, aquele pedaço junto com São Luís, Jardim Ângela, Capão Redondo, se configurava como um dos lugares mais perigosos do mundo. No Jardim Ângela, março de 1993, foram 274 assassinatos em um único mês, ocasião que a ONU decretou o distrito como um dos mais violentos. Morria mais gente lá do que em países em situação de guerra. Eu nasci ali, eu vi muitos amigos morrerem, eu vi muitos familiares, conflito entre as gangues, disputa por pontos de venda de drogas. E ali eu estava no meio, eu, meu irmão, meu pai e a minha mãe, meu pai um trabalhador, a minha mãe ficou em casa para a gente não se tornar bandido, e eu fui vendo aquela realidade. Eu tinha duas escolhas, que era me ceder pelas questões que estavam presentes de vulnerabilidade, ou me apegar nos estudos, como se fosse uma salvação. E eu preferi os estudos e fui estudar. Parabéns, viu? Parabéns. E aí você foi fazendo até o ensino médio. E como foi a escolha da primeira profissão? A primeira coisa que eu fiz, e eu gosto de citar quando eu falo da parte dos estudos, que eu estudei no CEAP Pedreira, uma escola profissionalizante conveniada ao Senai Torres. Então eu fiz 3 anos. Eletricidade industrial, computação e computação avançada. E foi muito bom, né? Aquilo mudou a minha vida. Era uma ONG também, o CEAP Pedreira, que é uma escola de altíssima performance na periferia, lá em um bairro próximo ao meu. E aí eu prestei uma prova e fui lá e comecei a estudar. De lá, da Zona Sul, eu fui fazer o meu colegial técnico, prestei uma outra prova em uma escola municipal, a única de São Paulo, que é a Escola Municipal Professor Derville Alegretti, e aí fiz 3 anos de técnico de administração junto com o ensino regular. Perfeito. E aí depois eu fui para administração na PUC, aí eu fiz 3 anos de psicologia na Unip, 2 programas de empreendedorismo na GV na Morumbi, um MBA em gestão de pessoas no Mackenzie, uma pós-graduação lato sensu de ética na USP, iniciei um mestrado de psicologia comportamental na PUC, depois me transferi para a Unisa e fiz um mestrado de ciências humanas interdisciplinar. Parabéns, viu? Tirar o chapéu, parabéns, viu? Mas eu sei que o senhor estudou. Geralmente eu vou nos lugares e eu peço licença aqui para os internautas, né? Que eu acumulo mais horas de estudo. E hoje eu estou diante de uma pessoa que fez mais faculdades do que eu. Então a honra é. Então quem apertando a mão sou eu. Uma honra. Muito obrigado, Daniel. Mas é bom a gente estudar e principalmente que a gente tem a possibilidade de passar esse conhecimento para as pessoas, né? Isso que é bacana. É verdade, é verdade. E todo o meu estudo que eu fiz na parte acadêmica, porque a gente foi estudar nas academias, né? Mas também a gente foi para as ruas, a gente foi conhecer os projetos,
Mas tudo isso para tentar responder uma pergunta que eu tinha quando era criança, né? Por que morre tanta gente no meu bairro? Por que as mulheres sofrem tanto? Por que os negros sofrem tanto? É um extermínio da juventude negra, né? Então foi esse ensino, na verdade, né? Claro que ele é positivo, não tem dúvida nenhuma, mas ele vai diante de muita dor desse cenário que eu me encontrava ali enquanto criança e adolescente. Muito legal, viu? E realmente, então, o que te move, né? E ainda você continua respondendo essas perguntas para você. Depois de ter rodado o Brasil e o mundo, são questões que ainda não tem respostas, né? Mas a gente vai prototipando ações, a gente vai prototipando ideias, a gente vai se aproximando das pessoas das múltiplas plataformas que a gente se encontra para poder amenizar o sofrimento do próximo. Então, eu chego hoje aos meus 40 e tantos anos, olhando para tudo o que eu vejo no meu entorno, principalmente nas áreas mais vulneráveis, que o que importa ao final do dia é o bem que você fez para uma pessoa, para outra pessoa, para outra pessoa. Eu não acredito em pessoas que querem ajudar todo mundo, mas não conseguem ajudar um que está do seu lado. Eu não acredito numa pessoa que faz a bondade para milhares de pessoas, que diz que faz para milhares de pessoas, mas não consegue cumprimentar aquela pessoa que está ali numa parte mais operacional da tua empresa. Isso, uma pessoa mais humilde ali, né? Exatamente. Então, tem muitas pessoas que se fazem de pessoas boas, que vestem essa roupa, mas com uma visão totalmente egoísta. Isso. E aí, por outro lado, você vê pessoas muito pobres que o pouco que tem divide. Então vai dividir a xícara de arroz com a tua vizinha, porque ela se compadeceu com a dor de ver o filho da vizinha tomando água para curar a dor da fome. Maravilhoso. E com isso você teve uma vivência fantástica de tudo, né? Uma vivência fantástica. Hoje eu sou pai de 3 filhos, que eu brinco, que eu falo, são 3 filhos paridos, né? Uma filha adotada e uma filha do coração, então totaliza 5. Enfim, me sinto uma pessoa realizada, né, com os meus filhos, com os projetos que eu toco social, os projetos pessoais, com o meu trabalho, né? Então, toda essa experiência, também fui para as academias da aula, trabalhei 10 anos em banco, fui para o setor público, então a gente deu essa rodada, essa contribuição de impacto social para esses múltiplos setores, né, que eu fui me envolvendo ao longo dos anos. Tá. Em todos os seus projetos, se você for comparar o Daniel Faria com 18 anos de idade, com o Daniel Faria de hoje, o olhar mudou? Eu vou te falar uma coisa, que pergunta. Eu vou te falar uma coisa que quando eu vejo alguém que precisa, o olhar, eu acho que é o mesmo, sabe? Certo, entendi. Porque às vezes, que pergunta, eu fico até emocionado, porque assim, a vida cansa, né? Assim, a gente enfrenta, e aí eu me remeto também numa questão étnica, porque assim, somos mais de 50% de afrodescendentes no Brasil, e os negros são provados a todo momento, a todo momento, por mais que a gente tenha capacitação, olham pra gente e não enxergam a capacitação. Então a minha mãe falava para mim, ela falava assim, e eu já vou responder a tua pergunta, mas só para dar uma introdução para quem está nos assistindo. Minha mãe falava assim: Preto, você tem que fazer 2 vezes mais para ser considerado o que uma pessoa branca faz. E aí você fica com aquilo ouvindo desde criança, você vai correndo. E por mais que você a gente conquista muitas coisas, mas poderia ter conquistado muito mais se não fossem os preconceitos, se a partida fosse a mesma. Então, assim, as coisas elas cansam, o preconceito diário, estrutural, às vezes a gente que está ali fazendo um trabalho de impacto social, a gente se vê enxugando gelo e cansa, porque você quer fazer mais e não consegue.
E às vezes a gente pensa em desistir. Pois é verdade. Só que quando você, assim, enxerga aquela pessoa precisando, que você vê, tu fala, putz, meu coração quebra, assim, né? Como quebrava com 18 anos, né? E aí se arregaça as mangas e vamos, não dá para descansar ainda porque o jogo não está ganho. Enquanto houver uma Dona Maria dando água para o filho, para curador da fome, a gente não pode se cansar, a gente tem que ter esse pique para continuar jogando. E aí você vai com aquele pique de 18 anos e para fazer o bem que você tem energia para fazer durante aquele dia. É verdade, Daniel. E o mais difícil é assim, muitas vezes a gente sabe que, por exemplo, ensinar a pescar é muito melhor do que só dar o peixe, mas não dá tempo, né? Tem que ter aquele momento que a gente precisa dar o peixe primeiro. Precisa, né? Das coisas que eu fui fazendo por onde eu passo, tem muito a ver com desenvolvimento humano, com formação, com dar vara. Mas é muito difícil você ensinar alguma coisa, a pessoa com a barriga roncando vazia. Então, eu acho que a grande sacada de projetos que geram grandes impactos é você associar assistência com desenvolvimento e fazer junto. Fazer junto. Então, você garante ali, de repente, a questão do alimento, do abrigo, das necessidades mais fisiológicas do indivíduo. E aí você vem junto trazendo as ferramentas, o desenvolvimento, o emprego e junto. E aí você, em pouquíssimo tempo, você dá autonomia para aquela pessoa caminhar sozinha, não fica dependendo da assistência a vida toda. Ok. Dentro da sua carreira profissional, atualmente quais são os seus projetos? Depois nós vamos ter outra entrevista falando do seu lado social. Sim, tá? sim, mas hoje eu trago nas minhas ações do dia a dia, né? Eu fundei uma organização chamada ORPAS, Obras Recreativas Profissionais Artísticas e Sociais, mantenho uma aceleradora de negócios chamada Árvore Preta, sou idealizador e estou na gestão do Troféu Periferia Brasil, que é o Oscar das Comunidades. Também faço parte lá em Brasília como conselheiro editorial da Fundação Ulisses Guimarães, junto com a ministra Simone Tebet, o deputado Baleia Rossi, o deputado Alceu. Estou como Relações Públicas da Fundação do Teatro Municipal, por indicação da secretária Aline Torres, do nosso prefeito Ricardo Nunes. Né? Perfeito. E idealizei uma iniciativa chamada Agiliza ONG, que apoia o desenvolvimento institucional de organizações, principalmente aquelas que mais precisam. Nossa, fantástico. E você teve, quer dizer, mesmo com todas as formações acadêmicas, você teve que estudar os estatutos aí normais de cada situação, né? Também. Sim, seguro. Estudar os estatutos, né? E estudar a sociedade, né? Eu acho que a sociedade ela é uma fonte limitada de conhecimento de saberes. E aí eu posso falar com muita tranquilidade que estou diante de um grande mestre aqui, né, que fez 9 faculdades, né? Posso falar com muita tranquilidade, porque tem o conhecimento científico, que é o que a gente fez muito, mas tem outros conhecimentos tão importantes quanto, como conhecimento empírico, conhecimento popular, né? E aí acho que o segredo é o conhecimento científico dialogar com os outros conhecimentos, e não a gente ser arrogante, achar que sabe mais ou que sabe menos. São coisas diferentes. A gente tem um conhecimento aqui, a Dona Maria lá da comunidade tem outro conhecimento, o jovem ali da periferia tem um outro conhecimento, e a gente dialogar e transitar por esses saberes. Perfeito. Não, maravilhoso, viu? Qual foi sua experiência assim grande quando você já tinha entrado antes dentro do Teatro Municipal ou não? Não. Ou mais por fora? Não, por fora, só por fora. Olha, por dentro, não. Tá. E quando você adentrou lá dentro pela primeira vez, lá aquela escadaria, aquele tapete vermelho e tal, maravilhoso tudo, de né? arrepiar. A atmosfera, né? E o clima que você vê lá é fantástico, né? Fantástico, né? Fantástico. Uma arquitetura, né, inspirada, né, no francês, né? Sim. E hoje o Teatro Municipal, eu estou como Relações Públicas da Fundação do Teatro Municipal, que é
administra o teatro, né? Perfeito. E também a Praça das Artes. E na Praça das Artes, que está ali pertinho, a gente tem lá alguns prédios com 1.400 alunos de dança, de música, diversos cursos, Ok. onde ensaiam 6 corpos artísticos, né? Orquestra Sinfônica, Orquestra Experimental, Balé da Cidade, Quarteto de Cordas, né? Dentre outros. Então, o teatro, o completo teatro municipal é o mundo, né? Estou lá na função de relações públicas, né? E essa é uma experiência maravilhosa poder estar ali dentro, né? Eu diria uma experiência única. Uma experiência única. Do principal equipamento de cultura da cidade de São Paulo, do município. Verdade. Não, mas realmente... E quando você adentra lá dentro, vem um monte de energias bacanas que te conectam a mundos diferentes aí, né? Mundos artísticos, os pianistas, né? Os próprios atores lá, coisa fantástica. Tem muito detrás, né, dessa cultura clássica erudita, né? E também traz as consequências dessa sociedade mais elitista que durante muito tempo ocupou esse espaço. Então também é um espaço de pouca diversidade histórica. É verdade, sim. E às vezes as pessoas se perguntam assim, mas com que roupa eu vou para o municipal? Até alguns anos atrás não poderia entrar sem estar de paletó, né? Sim, então verdade. Não é à toa que tem toda essa sombra sobre algumas questões. Mas o prefeito e a secretária Aline Torres têm nos pedido isso, né? Como que a gente faz para levar conhecimento da população? Que o teatro tem várias programações gratuitas, programações a partir de R$12, as escolas são gratuitas, né? Então isso possibilita que toda a população na sua diversidade utilize esse serviço, né? Que é tão lindo, tão maravilhoso. Todo mundo tinha que ter a experiência de entrar no municipal um dia e assistir lá uma ópera, um balé. Né? Sem dúvida, é verdade, né? Tá certo. Daniel, nós estamos aí nos instantes finais. Eu queria que você deixasse as suas redes sociais aqui. Perfeito. No meu site www.danielfariasp.com. Okay. E em todas as outras redes, o meu @é Daniel Faria SP. Perfeito, tal. Porque aí se tiver outro Daniel Faria no Rio de Janeiro, ele fica RJ. Exatamente. Perfeito. Daniel, eu queria que você deixasse uma mensagem para os jovens, principalmente que eles estão no ensino médio, né, de se inspirarem em você, né, que continua sendo aí uma locomotiva de conhecimentos, né, mas visando sempre assim, não só o seu bem-estar, mas para dividir, né, essas informações, essa cultura para as pessoas. Além de agradecer a presença de estar diante desse grande mestre, né? É uma honra poder estar aqui. O que eu quero deixar para os jovens é: não desista dos teus sonhos, que os teus sonhos não desistirão de você. Acredite até o final. Acredite, principalmente em você. É isso. Perfeito. Tá ótimo. Venha outras vezes aí. Satisfação, professor. Internautas, os agradecimentos então a esse fantástico, né, e entusiasta Daniel Faria. Nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.